Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós iremos falar sobre o teatro do oprimido. Na aula passada nós já começamos o pequeno debate sobre a função do teatro, como ele modifica a nossa sociedade, o ator, a atriz, todo mundo que participe. E hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho, né, dar uma passada rápida sobre o teatro do oprimido, criado pelo Augusto Boal. Brasileiro, então nós temos aqui um material BR muito bom. Então vamos lá. Teatro do oprimido. A partir da Revolução Industrial, principalmente, as relações entre classe trabalhadora e seus patrões passaram a ser temas de estudos de pensadores de diversas áreas. Então, assim, esse é um debate extremamente antigo, mas ele começa a tomar muito corpo nessa época em que as relações elas passam a ser muito mais complexas e ter resultados muito mais complexos, afetando principalmente a vida do trabalhador. No século XX, o encenador alemão Bertolt Brecht foi um deles, trazendo temas sociais e políticos fomentados ainda pelas guerras e pela ascensão do nazismo em seu país, para suas peças e também para o seu modo de fazer teatro. O Stanislavski ele foi um dos primeiros a trabalhar o ofício do ator como técnica, como algo a ser estudado, como interpretar melhor, tal. O Bertolt Brecht ele já começa a ter essa preparação e também um estudo para que o ator seja um agente político, por assim dizer, né? Eu até separei aqui um texto famoso dele que eu amo, que é o Analfabeto Político. Vou lê-lo. O analfabeto político. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel. Do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância política, nasce prostituto, menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Então, daqui desse pequeno texto, você já tem, né, uma pequena ideia de como pensava Bertolt Brecht, ok? Saindo agora do Bertolt e vindo para o Brasil, né? Nós tivemos Augusto Boal como principal referência no teatro voltado para as causas sociais, sobretudo nos temas relacionados à luta de classes e contra o regime militar. Luta de classe é a tensão estabelecida pela desigualdade entre as classes sociais, né? Patrão, empregado, burguês, enfim, aí são temas da sociologia, da história, eu vou ficar um pouco mais na parte teatral. Mas, além disso, Boal criou o teatro do oprimido, como forma não apenas de tratar os assuntos da classe trabalhadora no Brasil, mas também de incluí-la no processo da atuação, para que pudesse ser agente, não apenas plateia da reflexão sobre os próprios problemas. Basicamente assim, se o teatro faz pensar à medida que você o assiste, que você tem a catarse, que você tem aquele contato com o drama dos personagens, os conflitos e tudo mais, e se você pudesse ser o ator, se você estivesse ali na história, controlando os rumos da ação. O teatro do oprimido, ele vai em via disso. E não é colocar qualquer pessoa nesse drama, é colocar o oprimido, aquele que por base já não tem fala. Então nós todos somos oprimidos e nós precisamos de um lugar de fala. E que esse lugar seja o teatro, então. Essa ideia surgiu nos anos 60, quando Boal apresentava com sua companhia uma peça de teatro para trabalhadores do campo sobre a questão agrária, incentivando-os a lutar pelo direito à terra. Então, assim, em vez de apenas fazer uma historinha em que os trabalhadores se rebelam e tudo mais, ele trouxe o teatro um lugar para que esses trabalhadores pudessem falar. Ao final, um dos sem terra convidou o elenco a confrontar o grupo de homens que havia desalojado um dos seus companheiros. Nesse momento, Boal percebeu que o teatro fazia... Nesse momento, Boal percebeu que o teatro que fazia deveria dialogar com essas pessoas. Desse daí da questão agrária, eu lembro de uma das aulas quando eu comecei a estudar ali na faculdade, aliás, na pós, que nessa peça o Boal ele colocou, né, a questão da reforma agrária, de todos os direitos e tal, e o pessoal começou a discutir, começou a perceber meio que o que estava acontecendo. E tinham donos de terra nesse pequeno
nessa pequena apresentação. E eles, né, quiseram tirar o teatro. Falar, não, parou, chega de teatro, vamos falar sério, porque essa questão aí não é tão simples quanto parece. E a plateia, né, feita do Sem Terra já falou, não, vamos fazer teatro, vamos resolver isso no palco. Então é uma linguagem teatral para falar sobre uma linguagem real. Enfim. De acordo com Boal, o teatro do oprimido tem como objetivo a transformação do espectador por meio da quebra da quarta parede. Eu expliquei para vocês, mas revendo aqui, caso alguém tenha faltado, não tenha visto, não tenha prestado atenção. Se você olhar para o teatro, aliás, para o palco, você está aqui na plateia olhando o palco de frente. Você tem o tablado, na parte de trás você teria a primeira parede, as laterais, segunda e terceira parede, e a quarta parede que fecharia a caixa não existe. Ela é invisível para que justamente você possa assistir à ação. Lembra que quando você assiste séries, parece que as câmeras estão posicionadas sempre no lugar do que seria a quarta parede. Não tem uma câmera de cima mudando e tudo tal. A quebra da quarta parede é quando o ator ele fala com a plateia. Às vezes ele sabe que existe uma plateia, ele conversa diretamente com ela, às vezes ele finge que ele olha para uma plateia invisível. Então eu dei o exemplo, vou recitá-lo de novo, do Maluco no Pedaço, que às vezes o Will Smith ele faz uma expressão olhando para a câmera, né, olhando para você que está assistindo aquilo. Ele não chega a interagir com você, mas ele meio que sabe que você está ali assistindo. É uma interação, uma pequena quebra de quarta parede. Um personagem que faz isso direto e é conhecido justamente por essa quebra é o Deadpool. Ele conversa com a plateia, ele sabe que existe uma plateia, isso não é novo. Enfim, no teatro do oprimido a ideia é justamente quebrar essa quarta parede, tornando o protagonista da ação dramática e sendo assim capaz de modificá-la. A ideia principal é que esses espectadores, chamado por Boal de spec-atores, possam ter autonomia diante dos fatos que fazem parte da sua própria vida, caminhando para sua liberdade de ação. Como o próprio nome diz, o método propõe favorecer a voz dos que têm pouco ou nenhuma licença de manifestação em uma relação de poder, os oprimidos, como os trabalhadores em relação a seus patrões ou a população em geral em relação ao regime militar. Então, tem que contextualizar um pouquinho em como surgiu, né? Década de 60, 70, estava rolando a ditadura militar no Brasil e as pessoas tinham pouca ou nenhuma voz, né? Os militares que mandavam. E eram até uma certa maneira de escapar dessa censura. Porque aí quando vinham reclamar, não eram células de organização, de revolução, não sei o que, era teatro. Vamos fazer teatro, vamos conversar sobre. Então, enfim. O teatro do oprimido foi pensado por Boal sobre vários aspectos, como algo vivo e que sempre pode ser complementado com a prática e a vivência humana. Entre outros objetivos, Boal idealizou uma expressão teatral que possibilitasse que pessoas de diferentes partes do mundo pudessem se comunicar por meio do teatro, sobretudo as classes social e politicamente oprimidas. Ele queria que tivesse um espaço para as pessoas poderem falar, para as pessoas poderem participar daquilo. Então, eu não vou só assistir, eu vou participar. É um jogo de improviso, de certa maneira é meio que um RPG. Ele propõe a ação, tem os personagens, e em vez de estar naquela ação desde o começo, eu vejo a primeira base e dou o sinal de que eu quero participar daquilo. E o espaço é livre, todo mundo pode participar. Tem as regras? Tem as regras. Obviamente para não ficar a bagunça, entrar 15, 20, toda a plateia no palco de uma só vez. Não sei se vocês já assistiram os Barbichas. Tem a buzina e aí troca, e aí vem uma situação nova e assim por diante. Imagina quando toca a buzina, em vez de um dos atores continuar, alguém da plateia vai lá e continua a cena a partir dali. O teatro do oprimido ele segue muito essa linha. Enfim, a primeira manifestação do teatro do oprimido foi o teatro jornal, que em meio à censura do regime militar ensinava notícias anunciadas de maneira modificada. Então assim, explodiu uma bomba na Avenida Paulista, não sei, só citando um exemplo aqui. Eles iam lá, criavam a Avenida Paulistana, e aí eles colocavam tudo o que aconteceu, só que com nomes mudados, como se fosse outro lugar, mas todo mundo sabia do que estava falando, né? Então era a maneira das pessoas se atualizarem do que estava acontecendo sem serem perseguidas pela ditadura, pelos militares. Ensinava notícias anunciadas de maneira modificada e tendenciosa ou que cortavam fatos que contrariavam o poder vigente. A ideia era mostrar na cena as entrelinhas da notícia explicando o que foi omitido. Para ir além, árvore do teatro do oprimido. Essa árvore, essa imagem aqui, né, já foi pensada pelo próprio Boal.
A árvore foi escolhida pelo próprio Augusto Boal para representar a estrutura pedagógica de seu método. Cada ramo corresponde a uma técnica desenvolvida em um período da vida do diretor, de modo a superar as limitações e proporcionar transformações. O tronco da árvore corresponde aos jogos e exercícios de ativação sensorial. O Boal, você vai perceber que ele não tem muitas peças escritas, não tem histórias fechadas, tem jogos. Inclusive, acho que cheguei a mostrar na aula um livro que eu tenho que vai ser citado aqui depois, que são os 200 jogos e exercícios, que é justamente isso, são dicas, são... O teatro, ele existe enquanto ele está sendo feito, é uma arte efêmera. O jogo teatral é mais efêmero ainda, porque ele não vai ser replicado, ele é ali improvisado. Cada plateia vai ter a sua própria contribuição, cada pessoa vai ter a sua própria bagagem para poder participar daquilo, enfim. O tronco da árvore corresponde aos jogos de exercício de ativação sensorial. As raízes, as diversas formas de conhecimento, a seiva que alimenta a árvore é a estética do oprimido. E o pássaro representa a multiplicação, ou seja, as pessoas que disseminam esses conhecimentos e o passam adiante. Então você tem aqui na raiz a estética do oprimido, a sua base, o som, palavra, imagem, os jogos, aí vem o teatro-imagem, do teatro-imagem vai para o teatro-fórum. De um lado você tem o arco-íris do desejo, do outro teatro-jornal, o teatro legislativo, o teatro do invisível, que eu acho maravilhoso, daqui a pouco a gente já vai comentar sobre, e ações sociais concretas continuadas, porque não adianta você ficar só na ação, só na conversa. O teatro do oprimido ele incentiva muito você sair do palco e começar a mudar a sua própria vida. Cajueiro de Natal, organização e multiplicação. Filosofia e história, política e participação. E toda a base ética, solidariedade. Enfim, esse livro aqui, ó, eu tenho não essa edição, é outra capa. 200 exercícios e jogos para ator e o não ator, com vontade de dizer algo através do teatro. Para participar do teatro do oprimido, eu preciso ser ator? Eu preciso ter um treinamento, um estudo, blá blá blá? Não. Na real, você já é ator da própria vida. O palco é só um lugar para que você possa expressar, para que você possa ter voz. O teatro-imagem foi a maneira que o Boal encontrou para trabalhar com o teatro do oprimido em uma comunidade indígena, em suas viagens pela América Latina. Nele, o professor pedia que os espectadores fizessem imagens com o corpo de outro... passando cardinha. O professor pedia que os espectadores fizessem imagens com o corpo de outros participantes e com objetos de maneira a ilustrar uma opinião coletiva sobre um assunto. Amor, trabalho, por exemplo. Como se fossem escultores desses corpos. Cada espectador participava dessa construção até que houvesse concordância do grupo sobre uma imagem que representasse a opinião como ela é e, depois, uma imagem do que seria o ideal, na qual a opressão tivesse desaparecido. Eu vou ler isso daqui e já dou o exemplo. Um exemplo disso é relatado por Boal em seu livro 200 exercícios e jogos para ator e não ator com vontade de dizer algo através do teatro. Para mostrar a opressão sofrida pelas mulheres, uma jovem colocou uma mulher deitada com um homem sobre ela. Outro espectador modificou a imagem de maneira a eliminar a opressão, invertendo a situação e colocando a mulher por cima do homem. Ao final, fazendo a educação melhor, a jovem que tinha criado a primeira imagem resolve colocar homem e mulher frente a frente, com as pernas entrelaçadas. O teatro-imagem, ele é quase um jogo de mímica, no sentido que, assim, tem atores, que o corpo está ali, né, 2 pessoas em pé, 3 mais, depende da intenção. E aí, digamos que eu falo o seguinte, olha, eu quero, com 2 pessoas aqui, qual é a sua representação de amor? Aí você vai lá e, como se estivesse brincando de escultura, de estátua, você modifica os corpos para representar aquilo. Como você vai representar o amor? Um abraço? Um beijo? Mãos entrelaçadas? Alguém de joelhos pedindo em casamento? Sabe, aquela posição clássica? Enfim, esses são os primeiros exercícios, né? Nós conseguirmos mostrar o sentimento, a ideia, aquilo que eu quero passar através apenas de uma imagem, como se eu pudesse tirar uma foto daquilo, como se fosse uma escultura. Depois tenho situações do tipo machismo, e aí você coloca que imagem você acha que representa o machismo. Então, sei lá, você coloca uma mulher lavando a louça enquanto o cara está sentado lendo jornal. E aí, depois, o pessoal fala, beleza, todos concordamos que essa imagem representa machismo. Como que nós poderíamos mudar isso?
E aí, de novo, os espectadores vão lá e modificam a imagem, cada um vai colocando a sua contribuição, até chegar numa imagem que todo mundo concorde. Então, por exemplo, a imagem de opressão, a mulher lavando a louça e o cara sentado lendo jornal. Não que isso vá de primeira, né? Quando eu falar, por exemplo, machismo, podem vir diversas ideias e o pessoal vai modificando o corpo dos atores e tal, até que chegam nessa imagem. Concordou com essa imagem? Essa é a imagem que representa a opressão? É. Essa é a imagem que representa o machismo? É. Como é que a gente muda isso, então, para o mundo ideal? E aí vem um novo debate para conversar. Não, a gente tem que fazer igual, não sei, tal. E aí, digamos, né, como só estou aqui pensando, seria a minha versão. Mas quando você tem várias pessoas, cada um dá a sua contribuição até chegar num ponto em que todo mundo concorde. Aí você tira o cara que estava sentado no sofá e ele vai para ficar do lado da mulher. Enquanto ela lava, ele seca. Ou então troca, aí ele lava, ela seca. Ou então coloca os dois lavando a louça. Ou então, sei lá, eles compram uma máquina de lavar louça e ambos vão sentar para ler jornal. Enfim, tá vendo como tem várias maneiras de representar uma ideia e de consertar essa ideia para o mundo ideal? Então a partir daí já pode ter um debate. Você ajuda na sua casa? Ajudo, Mas por que você considera uma ajuda? Afinal de contas, você acha que é obrigação, então, da pessoa que você mora limpar e coisa e tal? Então você não tem que ajudar, você tem que contribuir, afinal de contas você mora lá também. Ou seja, esse é só um exemplo de um dos debates que pode ter. Qualquer coisa, qualquer opressão, qualquer situação a gente pode representar, e começando pelo teatro e imagem. Ele não tem falas, obviamente, porque como a ideia é como se fosse uma foto estátua, não vai ter palavras. Então, como representar corporalmente situações? Enfim, vamos pro próximo. Já o Teatro do Invisível de Boal busca atuar nos espaços onde as situações realmente acontecem. Surgiu da necessidade de espaço para se apresentarem cenas teatrais em um contexto de autoritarismo do governo, em que não se podiam apresentá-las no teatro. No Teatro Invisível, atores, figurinos, ensaios e um roteiro prévio, assim como no teatro, mas a cena acontece geralmente sem aviso ao público, como se fosse parte da vida cotidiana. Por exemplo, pode-se encenar uma situação de assédio a uma mulher no metrô, em que os atores participem como se fossem meros passageiros, abrindo espaço para que outros espectadores, estes passageiros comuns, sem saber que se trata de uma encenação, participem se sentindo movidos a isso. Atualmente há também atores que usam espaços como o próprio apartamento, por exemplo, para realizar uma forma de teatro invisível. O público sabe que virá uma encenação, mas é convidado a estar no espaço como se estivesse em uma situação cotidiana, como estar sentado à mesa de jantar com um casal que discute sobre problemas pessoais. Geralmente o público dessa forma de encenação é limitado a poucas pessoas. Essa versão de apartamento, ela é boa para debater, ela seria como se fosse o teatro-imagem, só que com falas. O teatro do invisível, eu amo, ele já é parte do princípio que é assim. Os atores sabem que é uma peça, as pessoas ao redor não. E os atores convidam as pessoas ao redor a participar daquilo. Às vezes termina com o pessoal avisando, olha gente, isso foi uma peça, às vezes não. Então esse exemplo da mulher no metrô, ele teve uma dessas apresentações, né, de Teatro Invisível, que era assim, dois atores, um homem e uma mulher, ambos considerados muito bonitos, padrões e blá blá blá. E aí na primeira cena, eles estão no metrô, e aí tem os dois, e a mulher tá sentada lendo e tal, e o cara começa a mexer com ela. Oi gatinha, oi linda, oi delícia. E aí o cara começa a dar em cima e ela vai dizendo, não, até que o momento ela meio que explode, levanta, para de dar em cima de mim, eu não quero, blá 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 blá. Aí o cara, se você não quer porque você tá toda bonitona aí, que problema é esse? Então, se você não quer que ninguém mexa com você, você tem que sair feia. E aí, obviamente, ela já começa a rebatê-lo. E no que ela rebate, ela já começa a chamar as pessoas ao redor. Mas você concorda com isso? Você acha que a mulher, então, ela só se arruma para que os outros mexam com ela e não sei o quê? E aí, obviamente, como todo mundo adora dar uma boa opinião, as pessoas no vagão começam a debater aquela situação e algumas pessoas efetivamente se envolvem na discussão dos dois. Os dois sabem que é teatro, as pessoas ao redor não. Mas se você estava naquele vagão, você já foi tocado por essa problemática, você já foi levado a pensar aquilo. E muitas vezes surge já dois grupos, né? Um que defendem, não, se a mulher tá bonita tem que poder mexer, porque onde já se viu. Lembrando, isso década de 70, 80, então eram outros tempos. Hoje em dia talvez o resultado já fosse diferente, não sei.
Mas aí, nessa apresentação, dividiu os grupos e, tem que poder dar em cima sim, se não quiser isso não se exponha, blá blá blá. E mulheres e outras pessoas que ficaram do lado da menina e falou, cara, não é porque eu me arrumo que eu quero que alguém dê em cima de mim. Eu só tô indo pro trabalho, só tô indo pra escola, eu só tô querendo sair, eu não tô querendo arrumar alguém. Eu tô no metrô, não tô numa balada, e mesmo se eu tivesse... E aí começa, né, blá 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 blá. Muitas vezes os atores deixam o público discutindo e saem de fininho. E deixa aquela situação rolando. Então, é uma ação de teatro transformadora invisível. Aí eles vão pro próximo vagão e invertem a situação. Dessa vez o cara que tá sentado, quietinho na dele, e a menina começa a dar em cima. Ui, seu delícia, ui, seu gostoso, ui, seu lindo. E o cara, por que você tá dando em cima de mim? Não, você não queria que desse em cima de você? Você tá aí todo bonitão, todo dado, todo fácil. É claro que eu vou querer, ou você vai negar fogo, tal. E aí já é outra problemática. Porque, primeiro que já vai ter a galera que vai dizer que a mulher não pode tomar a iniciativa, onde já se viu, né, e já começa a atacá-la. Já outros vão dizer, se fosse uma mulher, você estaria dando em cima e estaria se achando bonzão. Aí já tem outra galera que já pode problematizar, você não é homem? O homem tem que aceitar tudo, se a menina tá afim, você tem que ir lá, cadê sua masculinidade? Ou seja, um monte de debate pode ser gerado de uma única situação. E as pessoas entram na situação. Então, mais uma vez, pode juntar 2 times ou 3, e as pessoas vão discutindo, vão debatendo, aquela situação toma conta do ambiente, cria uma problemática que faz as pessoas conversarem sobre aquilo, que faz as pessoas pensarem sobre aquilo, sem nem saber que estão vendo teatro. E aí eles vão para outro vagão e ou repete a situação, ou muda de novo para mulher ser abordada, enfim, teatro do invisível. Vira e mexe, tem uns vídeos que caem na internet, tem um relativamente famoso, não sei se vocês já... Eu falo famoso e aí vocês nunca viram. Enfim, mas é um que vira e mexe, aparece na minha timeline, que é uma menina que ela entra no busão, né, no ônibus, aí ela passa por baixo da catraca, eu não lembro agora direito, mas sei que ela vai pra parte dos passageiros. E ela, gente, eu tô passando fome, eu queria uma contribuição, não sei o que, tal. E aí do nada uma mulher... Fulana, e aí fala o nome dela. O que você tá pedindo dinheiro? Eu não trabalho pra você e não sei o que. Ela, mãe! E aí as duas começam a debater e gera aquele climão. E aí as pessoas começaram a falar sobre, e vazou na internet como se fosse, sabe, olha só isso, tem gente que pede, e na verdade é mentira porque não precisava, outro já pode entrar no debate de você vê que situação, uma menina querendo tirar um troco, blá, blá. Enfim, cada um tem a sua opinião, né, se tem uma coisa que as pessoas têm hoje em dia é opinião, só que são 2 atrizes que trouxeram essa problemática da mendigância no transporte público, e blá blá blá, e as pessoas não sabiam que era teatro. Enfim, preciso, se acabar a pandemia, voltar a fazer teatro do invisível. Enfim, dá pra fazer isso na escola também, já tive projetos do tipo, que a gente fazia cenas no intervalo, então só a minha turma sabia que estava rolando um teatro e o pessoal ao redor não, e traz pra poder pensar sobre, mas enfim, vamos pro próximo. Teatro invisível gerou bases para outra forma, o teatro fórum, uma das mais conhecidas e praticadas dentro do teatro do oprimido. Nessa modalidade, as cenas são inicialmente representadas como as de um teatro convencional. Entretanto, as escolhas feitas pelos personagens, diante de problemas conhecidos, devem trazer questionamentos à plateia. As personagens representam ideologias específicas em situações entre oprimidos e opressores. Então aqui você tem até uma imagem, né, de como é feito o teatro fórum. Então, mais uma vez, você traz uma relação de poder, patrão-empregado, por exemplo, e como modificar isso, como seria o ideal, como poderia mudar. E o fórum é isso, fórum é para as pessoas conversarem, as pessoas debaterem, as pessoas discutirem, as pessoas refletirem. A cena é reapresentada e, estimulados por um ator coringa, os espectadores podem interferir nela, tomando o lugar dos atores e atuando conforme acreditam ser melhor para os rumos dessa mesma cena. Poderíamos fazer isso na escola, como disse, não é preciso ser ator para participar do teatro do oprimido, você precisa apenas querer falar, você querer ter a sua voz, e ali você terá a sua voz ouvida. Mas antes disso, o Coringa pergunta se o público está satisfeito com o desfecho da cena, e diante dos questionamentos e da insatisfação, propõe a interferência. Sabe aquele jogo do troca dos barbichas? Troca! Aí toca a buzina, troca. Mais ou menos isso, certo? Mas o objetivo aqui não é humor, é pensar. Assim como na vida real, se ninguém se dispuser a interferir e a participar ativamente da cena, ela continuará como está.
é uma maneira de incentivar o público a refletir sobre a ação na vida cotidiana, interferindo nas situações de injustiça, por exemplo. Quando o espectador toma o lugar do ator, aquele se mantém como uma parte da consciência da personagem, auxiliando e torcendo para que prossiga com sua ação. Em seu livro 200 Exercícios, Boal dá como exemplo uma cena em que uma mulher é líder em seu trabalho, mas é tratada como escrava em sua casa. Peraí, tem que beber água. Inicialmente, ela aparece em um dia de trabalho no banco, organizando seu pessoal, marcando reuniões, orientando as pessoas. Logo em seguida, seu marido chega para buscá-la e buzina impacientemente. Ele não vai esperar muito. Ela, então, pela pressão do marido, abandona o que está fazendo e vai embora. Na terceira cena, em casa, seu marido a repreende, dizendo que seu trabalho atrapalha seus afazeres domésticos. Ela se resigna e pede desculpas, enquanto cansada cuida sozinha da filha. Se você fosse um espectador nesse teatro fórum, interferiria na cena proposta antes, mudaria alguma coisa, participaria no lugar da atriz que interpreta a esposa, tomaria uma atitude diferente, né? Compartilhe suas ideias com os colegas, com o professor, que aqui no caso vamos deixar para você pensar na sua casa. Quem você gostaria de tomar o papel? Da mulher ou então do homem, mudando a maneira que trata ela, enfim. É apenas um dos 200 exercícios, das cenas e tudo mais. Lembrando, né, o Teatro do Oprimido ele criou-se na década de 60 a 70, então as problemáticas eram outras. Algumas atingem até os dias de hoje? Atingem. Essa situação mesmo, eu imagino, pelo menos eu prefiro acreditar, que vocês claramente veem o que tem de errado aqui. Na mulher que tem que trabalhar e ainda cuidar da casa. Ainda tem gente que acha que é assim? Tem, e por isso é importante discutir e debater. Enfim, continuando. Há também o teatro legislativo, que funciona mais ou menos como o teatro fórum, mas tem uma célula metabolizadora que conta com um advogado, um profissional relacionado ao tema da cena e um assessor legislativo. Após a discussão do público, propostas de lei com base na cena podem ser entregues à célula, que vai sintetizar as propostas e rediscuti-las com o público antes de enviá-la ao poder público. Então, assim, não vamos só debater, não. Vamos pensar numa lei para melhorar essa situação. Então é um teatro legislativo, ele é mais ativo ainda na vida do público, na vida do povo. Por meio dessa forma de teatro, já foram aprovadas diversas leis municipais e estaduais no Rio de Janeiro, mostrando que o método funciona e que o teatro pode ser, sim, um meio de viabilização da participação popular nos processos políticos de seu contexto. Poderíamos fazer um negócio desse aqui em São Paulo? Poderíamos. Aliás, se a memória não me falha, é até feito. Tem células do tipo, basta procurar. Enfim. Por fim, o Arco-Íris do Desejo foi uma maneira que Boal, com Cecília Boal, encontrou para trabalhar no Teatro do Oprimido as opressões ligadas à subjetividade, em uma prática que funciona de maneira terapêutica. Essa técnica trabalha com opressões introjetadas e nasceu da experiência de Boal quando se exilou no continente europeu. Chegando lá, ele percebeu que os problemas relatados pelas pessoas eram bem diferentes daqueles no Brasil. Em nosso país, as questões eram em relação à fome, miséria, violência policial. Lá ele ouvia das pessoas problemas relacionados ao vazio, descobrindo logo em seguida que o índice de suicídio nesses locais era altíssimo. Foi a partir dessa descoberta que o dramaturgo começou a pensar em como trabalhar esses problemas e, assim, desenvolveu a metodologia do Arco-Íris do Desejo. Essa metodologia usa a dramatização para que as pessoas que já passaram por nossa vida no passado sejam vivenciadas novamente em cena, com falas, pensamentos, ações e memórias, trazendo, assim, vários elementos que são terapêuticos e que nos fazem olhar de uma outra maneira para as nossas ações. O Arco-Íris do Desejo... Como é que eu vou explicar? Sabe quando você se pega lembrando daquela discussão que você teve 2 anos atrás com um amigo, um estranho, sei lá, e você pensa, se eu tivesse falado isso, seria diferente. Acho que todo mundo passa por isso, né? Ainda mais numa noite de insônia, você deita e começa a repensar toda a sua vida como se você fosse um personagem. O Arco-Íris do Desejo ele já está aí justamente para isso. Você conta a situação, você revive com os atores, com as pessoas ali ao redor e todo mundo discute os problemas de todo mundo. E aí, claro, né, as pessoas dão suas opiniões, você escuta, você revive, você ressignifica. E ele já leva em consideração justamente isso, que cada lugar, cada pessoa, cada situação vão ter problemáticas diferentes. Então, por exemplo, nós moramos aqui em São Paulo. Os nossos problemas são diferentes da galera que mora no Rio de Janeiro, da galera que mora em Fortaleza, da galera que mora em Manaus, da galera que mora em Minas Gerais.
e assim por diante. Cada lugar vai ter a sua problemática e a gente tem que respeitar essas particularidades e entender. Aqui no Brasil, nessa época principalmente, nós tínhamos, né, uma situação de muito mais fome, miséria, a violência policial é uma mazela até os dias de hoje, e lá na Europa a galera meio que já tinha passado por isso, mas estava vivendo outro problema. Nos mangás a gente vê muito da cultura japonesa retratada, e eles têm um nível de competição absurda. Você vai ver seus animes favoritos, Naruto, Dragon Ball, enfim, os shonens da vida, que o personagem está sempre querendo ser o melhor, e se esforçando, e se dando mal, mas levantando, nunca desistindo. Isso conversa com o público de lá, que é justamente uma vida eterna de competição, e que se você não é o melhor, você já se sente mal por aquilo, e aí você não pode desistir, você tem que levantar e tentar de novo, e blá blá blá. Então o teatro do arco-íris no Japão já seria diferente do que aqui no Brasil, que seria diferente dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, cada lugar com a sua problemática, com o seu ponto. Enfim, espero que tenha dado para entender. Esse é um dos motivos que eu amo o Teatro do Oprimido, porque é isso, não é apenas uma história que aí eu vou dialogar sozinho. Não, eu estou junto com todo mundo, com ator, diretor, plateia, todo mundo junto para debater um tema, para ter uma reflexão, para ter uma mudança na própria vida. Enfim. Tentei falar um pouquinho mais rápido, né, pra gente não ficar tanto tempo. É isso aí, dúvidas, deixem, já escrevam tal. Na próxima aula nós continuamos aí, eu respondo as dúvidas que podem ter. Ok? Ok. Até mais.